Bidiri. Parte 5. 9 de abril de 2018. E bem, Bidiri saúda vocês. Eu estou com vocês. Silêncio. E bem, eu posso de novo trocar, compartilhar com vocês. Então eu os escuto. Questão. Bom dia, Bidiri. É uma vivência. Em 3 de abril, às 3 horas da manhã, eu despertei com um forte calor, um fogo no peito, que parecia se abrir e se alargar, também os calores sob os pés e nas palmas das mãos. No centro do coração, dores intensas, como se rasgasse a carne viva. Isso se repetia por ondas muito tempo. Rimo-nos depois, mas era muito doloroso. Não há questão. É um testemunho. Bidiri. Acabou. Resposta. Sim. Eu te agradeço pelo teu testemunho. Como você disse, isso se produz à noite às 3 horas da manhã, ou próximo, qualquer que seja a hora do relógio ou a hora real. Assim isso que se produz cada noite nesses horários está ligado à recriação. Existe então um ciclo todo ao longo de 24 horas do dia, bem conhecido nas medicinas orientais, quaisquer que elas sejam. À noite este horário está ligado ao renascimento. Bem evidentemente, você pode imaginar, hoje, no processo mesmo da ressurreição. Assim, ter sido trespassado no nível do coração, qualquer que seja a intensidade, sobretudo quando isso é associado e simultâneo, com um calor sob os pés, que não tem nada a ver com o Charan Rita ou a onda de vida, é a conexão entre o coração e a terra, significando para você por aí que o coração de eternidade está ativo, no seio mesmo desse mundo e desta densidade. Você deve constatar após este evento uma amplificação da paz, da alegria e da evidência, da mesma maneira que vai chegar a você ou sentir de uma maneira simultânea certo número de elementos no nível do peito e do coração associado a novas percepções no nível de tudo o que concorre para estabelecer as portas da bacia, à frente e atrás. Existe no efeito das ressonâncias comuns, os circuitos vibrais, unindo os pés, o sacro e o coração. Quando você fala de calor, isso corresponde também, independentemente do fogo vibral ou do fogo ígneo nesse momento, ao ajustamento final entre o efêmero e a eternidade. São esses mecanismos os mais importantes que vocês vivem hoje, que podem se manifestar por vezes os mecanismos inflamatórios extremamente localizados, extremamente brutais que vão e que vêm em diferentes lugares. Isto está ligado efetivamente à exteriorização no seio desse mundo onde vocês estão, de seu corpo de eternidade e de sua consciência de eternidade. Assim então, esse testemunho que você traz está ligado diretamente, como eu os tenho nomeado, às últimas camadas de sua ressurreição. Silêncio. Nós podemos continuar. Caro Bidiri, quando da fusão de ontem à noite, eu senti muito calor do lado esquerdo, então isso era como uma flor que se abria sobre o meu coração e um capacete me envolvia a cabeça. Eu estava numa felicidade extrema. O que você pode me dizer? Obrigado. Dentro da fusão na consciência nua, como na fusão na eternidade, da mesma maneira que, no testemunho precedente, eu evoquei a ressonância entre o coração, os pés e o sacro, aqui nós temos uma ressonância entre a cabeça e o coração. Através desses dois primeiros testemunhos, existe agora, efetiva e concretamente, quer dizer também é claro no plano vital de sua pessoa, quer sobre o plano vibral, quer sobre o plano do corpo de eternidade, uma junção que está estabelecida de uma maneira ampla entre o topo do crânio e os pés, entre a esquerda e a direita, entre a frente e atrás.
Porquanto como isso vos havia sido já explicado, quando sua consciência está na eternidade, nesse corpo de eternidade, nesse corpo de luz, não há nem à frente, nem atrás, nem esquerda, nem direita, nem alto, nem baixo. Tudo está no mesmo espaço, se eu posso dizer. Assim então, nesses processos de fusão em eternidade que eu realizo ou que vocês podem realizar, vocês também, como nas fusões com a consciência nua, isto que vos é acessível desde o instante onde vocês viveram real e concretamente esta consciência nua, vocês têm todos e cada um a possibilidade de realizar esta fusão pelo menos em eternidade, com não importa qual irmão ou irmã. Não se trata mais aqui de comunhão de coração a coração, mas da realização de que vocês não estiveram jamais separados e que efetivamente, tudo é um, e que existe apenas um corpo de eternidade, apenas uma consciência, mesmo que exista um número infinito, eles são só os hologramas da matriz crística, da fonte, do absoluto. Assim então, o fato mesmo de sentir essas vibrações, esta ondulação, este calor, de maneira simultânea entre o coração e um outro lugar essencialmente o sacro, a cabeça e os pés ou as mãos, ou os dois, vos mostra de maneira irrefutável pelo que se segue, quer dizer a paz, a evidência e a plenitude, assim como a vacuidade, que sua ressurreição está em vias de conclusão. Vocês o constatam, aliás, nos momentos cada vez mais extensivos a atravessar no seio da paz, da vacuidade, quaisquer que sejam os problemas da pessoa, quaisquer que sejam os problemas de sua vida efêmera. Aí se encontra a única oscilação para vocês hoje a viver. Vocês não têm nada a realizar no nível mental, nem mesmo no nível energético. A consciência é pura, o pensamento é seguido pela consciência ao mesmo tempo. Como isso foi dito em inumeráveis repetições, colocar sua consciência no coração se torna cada vez mais evidente. É suficiente pensar para que a consciência esteja lá, mesmo que vocês não percebam nada no início. Porque o pensamento é criador, ele é operativo desde agora de maneira completa, não só no nível do efêmero como da eternidade, sobretudo no que diz respeito a todos os aspectos relacionais e interrelacionais entre sua presença e todas as circunstâncias da vida. Cabe a vocês aí também verificá-lo, e colocar em prática e de constatar. Isso reforçará ainda mais a evidência de sua eternidade, a evidência da consciência nua e a evidência, sobretudo, da ressurreição. Silêncio. Continuemos com os testemunhos. Então um testemunho muito longo. Eu regredi, é terrível. A pequena bicicleta, é pelas crianças. Eu, no máximo, pareço um disco riscado. Eu não estava bem, eu estava cansada, esse mundo me fatiga. Tudo me fatiga, mesmo eu me canso e o pior, eu pareço uma locomotiva lançada a plena velocidade, que apita, tuut, tuut, e que leva tudo à sua passagem e que fumega a todo vapor. Bom de raiva. Eu não me reconheço mais, é como se tivesse me enxertado um novo cérebro e que o meu está liquefeito. E após a raiva, as lágrimas, eu pareço com uma fonte ou uma Madalena, arrependida, a escolher. Eu tenho impressão de carregar toda a tristeza do mundo, e é um pouco pesado para minha pequena constituição física. Eu encontrei uma solução radical: me jogar debaixo de um caminhão para que tudo pare. O que eu não compreendo é porque eu ainda não fiz, eu não sou do tipo de me acovardar, portanto. Isso deve ser a escolha, a cor do caminhão que me faz hesitar. Você disse que os braceletes nos tornozelos estão em vias de serem retirados. Ah bem, obrigada, mas para mim eles me colocaram perneiras. Talvez você não saiba o que é isso, é normal, na Índia eles não têm verdadeiramente necessidade. Esses são então os braceletes que vão desde os tornozelos até os joelhos. Meus maxilares sorriem verde.
Eu sou chumbo, eles não me querem lá no alto, mas, francamente, eu não sirvo para nada aqui embaixo. E um liberado vivo a mais ou a menos nesse mundo não vai mudar grande coisa. Bom, eu conheço a canção. A alegria, a paz, o coração, mas quando isso é assim, o coração está distante. O automóvel está com os 4 pneus furados e para reencontrar o coração, o automóvel deve atravessar os desfiladeiros brancos e não a limpa neve, com os 4 pneus furados é ruim. Bom, eu sei, meu testemunho está um pouco manchado, mas não me dê sermão, hein? Senão eu vou voltar como uma fonte aos caminhões sobre a estrada da Espanha, e há muitos. Eu não vou lhe preocupar excessivamente, eu escrevo isso, é isso que vai melhor, mas eu sufoco, me falta o ar. Então se você tem uma ideia para me arejar o cérebro, eu estou interessada. Eu te amo. E bem, minha vez, é muito simples. Lembre-se do que eu disse ontem, vocês estão em fase de ajustamento final entre o efêmero e a eternidade. Isso que você deitou sobre o papel te demonstra que há realmente um observador no qual você acredita ainda e, nessa fase, para ser identificado, lembre-se do que foi dito, você sabe pertinentemente que você não é isso, qualquer que seja o estado do corpo, e se você é liberado vivo, você recebeu a bênção de Metatron, justo para atravessar. Para atravessar não há necessidade de encher os pneus ou de encher a máquina, é simplesmente, nesse caso, você mesmo diz, colocaram perneiras. Porque enquanto liberado vivo, agora, com a fase final da ressurreição, você tem vontade de partir, mas não, isso não é possível, mesmo que seja completamente possível para você, é necessário que você atravesse isso. Atravessar porque, do outro lado, há a finalização de tua ressurreição e o que se produz nesse momento para você, eu diria segundo a inteligência da luz, está destinado de alguma maneira a te repugnar totalmente da matéria. Eu creio que isso é conseguido, mas estar desgostoso desse mundo como você o despassa necessariamente, e você o sabe, pela compreensão de que isso que vive nesse mundo está em você, do mesmo modo que a terra ascensionada está também em você, mesmo que o seu destino, seu caminho não tenha mais nada a ver com essa terra. Assim então, sobretudo no âmbito do componente do humor, do mental, do teu estado de alma, não lute, aceite e se deixe atravessar por essa tristeza do mundo, porque é para você a maneira mais adaptada para realizar de alguma forma o corte definitivo de toda a atração à matéria e ao jogo da consciência, mas para isso é necessário concluir a ressurreição, você tem toda a oportunidade possível. E lembre-se que, mesmo que hoje haja uma bicicleta, uma grande bicicleta, um grande metal, você está liberada, isso se vê. Então, eu vou dizer de outra forma, não se lamente mais sobre teu destino, com o que foi sua vida, quaisquer que sejam hoje os ressentimentos, as condições dessa vida, qualquer que seja, que isso seja o estado do seu corpo, você mesmo disse, te falta o ar. E por que é que te falta o ar? Porque você sufoca. Porque você viu a verdade, mas a verdade não terminou seu trabalho, mesmo que você seja liberado vivo, mesmo que você viveu a ressurreição em dezembro, resta hoje para finalizar esse processo, e isso é o que você vive. Então é claro, podemos encontrar as anomalias orgânicas mesmo, mas a causa não está nesse nível, nem mesmo no nível da sua vida ou das condições de sua vida, isso vem de bem mais longe, mas você não tem que ir buscar no passado, nesse longínquo, simplesmente, e você mesmo disse, como agora isso foi colocado sobre o papel, isso quer dizer que é menos pesado, isso quer dizer que é menos exigido, então não se demore sobre o ontem ou sobre o antes de ontem, o coração vai reaparecer instantaneamente, não pode ser de outra forma. Nesse momento, você constatará que o que você chamou de perneiras, é apenas a vontade de escapar do sofrimento desse mundo e da miséria desse mundo que sua alma aceitou há muito tempo tomar sobre ela, você sabe muito bem.
Existem numerosos místicos, santos no Ocidente, aí onde você está, que atravessaram isso, e você sabe como isso se chama. Você tocou o Espírito e viveu a ressurreição, mas lhe resta atravessar isso, que é a noite escura da alma. E lembre-se que quanto mais isso desce profundamente, mais isso sobe para o alto. Então não projete nada, não se submeta. E você já saiu, dá para ver nesse episódio, que vai representar, acelerando então como uma intensidade toda particular, a travessia da noite escura da alma. O que é dissolvido definitivamente pelo Espírito Santo, pelo cubo metatrônico, os últimos remanescentes da alma. Em seu caso, não é um problema de resistência da sua matéria, de seu efêmero. É unicamente a dissolução de sua alma que dá a percepção ao observador do que é realmente esse mundo e que, portanto, está em você, não no exterior. Tome o mundo em seu coração, não é a mesma coisa que ser afetado por esse mundo abaixo, no plexo. A partir de agora, a alma tendo sido consumida integralmente por esse processo da noite escura da alma, lhe resta então, simplesmente, deixar o coração reaparecer, como foi o caso durante o último impulso metatrônico, a fim de reinstalar de alguma forma o coração e, sobretudo, a finalização dessa ressurreição. E você constatará então que as perneiras terão desaparecido sem dificuldade e que a alegria virá cobrir a noite escura da alma pelo brilho de seu próprio espírito e para o acesso direto no corpo de eternidade e na transferência de sua consciência nesta consciência nua e una, te permitindo em pouco tempo constatar tudo o que eu acabo de te dizer. A noite escura da alma se observa essencialmente nos irmãos e nas irmãs humanas, tendo encarnado nesse mundo em muitas ocasiões, no mesmo gênero de situações, quer dizer, a autopunição e o autoflagelamento ligados aos ensinamentos religiosos e na participação no seio de alguns ensinamentos sob formas um pouco particulares. Parece-me, aliás, vendo como você é, que você conhece sua origem estelar, e é isso que se elimina. Então, no momento, é pesado, por trás do peso, que já está em parte passado, você vai reencontrar a leveza, e então a noite escura da alma e as marcas da alma não poderão mais interferir com a vivacidade do espírito reencontrada totalmente. Silêncio. Eu não te encorajo a me acreditar, eu não te encorajo de nenhuma maneira, mas a maneira a qual você coloca o que aconteceu e acontece, te mostra bem que o observador magnificado está aí, com uma acuidade ainda maior. Quer dizer que toda escravização ligada às religiões falsificadas, aquelas que você pôde participar, se resolvem para você desta maneira, a fim de que os engramas da alma e não da tua vida ou de tua situação atual, que são os últimos elementos a ver pela iluminação de Metatron e disso que você viveu quando da ressurreição, está aí justamente para fazer isso. Aí também, você não tem nada a fazer, contente-se em observar este sofrimento, estes pneus furados em algum lugar, a degradação, como você pode constatar desde a pessoa, desse saco de carne. Mas logo atrás disso, há também uma forma de ressurreição da carne, mesmo que você deva deixar esta carne. Assim então, a noite escura da alma não precisa de nada e, sobretudo, da ação de se opor, salvo, é claro, se existir um verdadeiro problema de saúde física. Esta forma de tristeza é a tristeza primeira da alma quando ela entendeu, antes mesmo de tomar a primeira encarnação nesse mundo, que era ela mesma a origem do confinamento, ou pelo menos ela lhe deu sua aceitação. Mas tudo isso você sabe,
Isso não tem necessidade de estar carregando a culpa. Isso foi mostrado, como lhe foi mostrado hoje esta noite escura da alma, unicamente porque este pesar extremo se acompanhará em seguida da última camada da ressurreição, eu diria, muito mais firme e muito mais claro do que você é e disso que você sempre foi, bem acima de toda a história e também acima da sua participação da alma em alguns processos. É tempo agora, real e concretamente, em seu testemunho que aceita perdoar a alma. Você não é responsável. Você pode dizer simplesmente que esses são os jogos da consciência que começaram mal e que, no entanto, se resolvem hoje, também para você, sobretudo em relação ao que você viveu. Então eu te agradeço seu testemunho porque ele mostra que, quando das etapas da ressurreição, evidentemente, no início, como vocês viveram, há esta evidência que está no coração, esta paz, esta alegria, e então aí, vocês caíram para encontrar sejam as inflamações do corpo ou esse gênero de processos, mas que aí também não durarão. Cabe a você verificar o que eu venho te dizer. E você verifica como. Mas simplesmente pelo que foi mostrado no decorrer desses anos. Se você não carrega o perdão nisso, apesar do retorno e a dissolução da alma terminados, é suficiente agora que o espírito se derrame sobre a totalidade de seu corpo e não somente sobre o coração. Isso quer dizer que a revelação de sua eternidade, vivida pelo impulso metatrônico, deve agora, como foi dito, se desenvolver em toda parte. Esse desenvolvimento em toda parte, sobre toda a superfície de seu corpo, se acompanha do desaparecimento da pessoa no nível do coração. A pessoa desapareceu, mas eu diria que a ferida original da alma, ligada às suas origens, nas suas tomadas de encarnação extensivas no seio desse mundo em uma atmosfera religiosa, qualquer que seja, leva a isso. O que é visto, isso que foi vivido após a ressurreição te assegura de ter a força e a lucidez de deixar simplesmente se resolver isso. E por isso, é necessário e verdadeiramente, aí eu disse necessário que não faça diferença, que você ame esse mundo que toca seu fim, da mesma maneira que todo o resto, para ajudar justamente a trazer o bálsamo do amor por você primeiramente e em seguida, enquanto testemunha da luz e testemunha do Cristo. Lembre-se do que eu disse. Qualquer que tenha sido a intensidade da queda aparente, a intensidade da subida será sem medida comum e você sentirá muito claramente esses braceletes dos tornozelos que estão um pouco alargados. Quer dizer que, face ao sofrimento, face ao que poderia chamar os sintomas corporais diversos como no nível da alma, houve em algum lugar uma tentativa de fuga e, portanto, isso deve ser atravessado e perdoado. E hoje é fácil, extremamente fácil, porque você saiu da fase aguda, tudo vai se reinstalar muito rápido. Você não tem nada a fazer, simplesmente acolher sem diferença tudo o que se apresenta. Se você coloca sob o mesmo pé de igualdade, na tua consciência o que chega e o que te incomoda e também o que chega e te transforma profundamente, os dois participam da mesma maneira da tua ressurreição e da sua finalização. Você tem aliás reparado, aceitando testemunhar não somente hoje, mas de diferentes maneiras. Isso participa inegavelmente um concerto. Este concerto não é kármico, é claro, mas ele faz parte da dissolução, não de tuas memórias ou de teus hábitos, mas dos hábitos coletivos desse mundo que você participou a criar. E tudo. Não veja em relação a isso nenhuma culpa ou nenhuma vergonha, porque você viveu realmente sua ressurreição e esta ressurreição, mesmo que ela não tenha finalizado, pelo fato da noite escura da alma, está em curso. Você tem simplesmente que aceitar e não recusar-nos fazendo um atropelamento e fuga. É necessário ir o mais profundo, deixar fazer o que faz a luz.
E o coração não pode ser desligado, ele é simplesmente revestido, se posso dizer, desta noite escura da alma que é vinda desde o chakra de enraizamento da alma e pelo canal mariano do outro lado, justamente no nível do coração, para permitir esta alquimia. Você não pode se opor. E como você mesmo disse, o lado rebelde deve ser um pouco ponderado, porque a noção de rebelde em algum lugar é sempre uma noção de reação. Ora, tendo vivido a ressurreição com já numerosas camadas e tendo mostrado o que havia a testemunhar e a dizer, isso faz parte também da resolução dessa noite escura da alma. E lembre-se, mesmo que hoje você não tenha chegado, quanto mais esse escuro no nível da alma, mais a liberação e a ascensão, agora, se passará com entusiasmo a nenhum outro parecido. Não existe mais nenhum elemento, no nível da pessoa, que possa bloquear, qualquer que seja seu estado, que isso seja a fadiga ou a falta de ar. Mas a parte disso, é justamente o fato que você viveu a descida de Metatron em seu coração que vai consumir essa noite escura da alma, coisa que ele faz. Você não tem nenhum meio de ação sobre isso, senão te manter tranquilo, imóvel, silencioso, orar se você quiser, como você faz desde tanto tempo, mas sobretudo aceitar. Aí, nós tocamos diretamente alguma coisa essencial para você, devido às suas encarnações passadas, que são em relação à fé. Aí, você não tem mesmo que estudá-las, que compreender, eu repito, isso foi atravessado. Você só tem que assistir enquanto testemunha o retorno do seu coração magnificado, livrado desta noite escura da alma, a fim de instalar a última efusão do Espírito que te fará viver, não por momentos, mas de maneira permanente, teu corpo de eternidade. Mas para isso, no momento, o corpo físico permanece aqui e não em outros lugares. No momento em que você aceitar isso, isso te será mostrado, e você sentirá instantaneamente que se retiram esses braceletes que você tem tanto esticado querendo escapar, que subiram até os joelhos. Não somos nós que os colocamos, nem a luz. De alguma forma há não adequação entre a ressurreição real que foi iniciada e essa noite escura da alma, que no momento, estava de alguma forma mascarada porque não esclarecida. E é isso que se iluminou próximo ao momento da Páscoa que vocês viveram no Ocidente, que apareceu. Então sim, segundo uma terminologia histórica, isso poderia ser, de alguma forma um caminho da cruz, mas eu te lembro que após o caminho da cruz, após as 15 estações, o que aqui existe? A ressurreição. E nesse momento, como você diz em você, sem ousar dizer em alta voz, você voltará a ser uma verdadeira esposa do Cristo em vez de outra coisa, manipulando o Cristo através da igreja. Eis o que se desenrola em você. O que você sente sobre o que eu venho te dizer é uma evidência. Então se dê conta, eu te disse, mas era já evidente antes que eu te dissesse, você sabia, você teve todas as informações. E, terminou tudo isso, esqueça sua origem, esqueça o que fez, tudo isso está resolvido. No nível coletivo, a luz ganhou e tudo que não era luz vai ser apagado. Eu bem disse apagado e não perdoado, porque não há nada a apagar. Sem isso não seria amor. Vocês cairiam ainda na dualidade. A graça da luz, de sua inteligência, de seu amor que está aí em você, à frente de tudo, é suficiente. Se você compreende isso como você disse, tudo vai se fazer muito rapidamente. Evidentemente necessitará mesmo assim verificar se o que está acontecendo passa pela superposição da noite escura da alma no nível do chakra da alma, em seu basculamento e sua dissolução, não tem levado efetivamente às consequências no nível do corpo de carne, que isso seja no nível dos órgãos da caixa torácica essencialmente, quer dizer o bloco coração, pulmão, que está a verificar. Mas independentemente disso nos processos mais importantes isso termina e você sabe, você já vive.
Simplesmente, a intensidade do que foi vivido através da noite escura da alma, te deixa como espancado por golpes, exausto, agredido. Isso não é nada, foi preciso que fosse assim, para que justamente esses últimos engramas da alma, sobretudo a vontade, visto o esclarecimento que você teve, de querer reparar. Eu te asseguro, você não tem nada a reparar, é a luz que repara. Então esqueça tudo isso, não seja saudosista. E aliás, nas fusões em eternidade ou em consciência nua que nós realizamos e de manhã com meu ajudante, vocês vivem exatamente a mesma coisa. É desde estas fusões em eternidade e fusões na consciência nua que isso está ficando mais leve. Você pode confirmar ou não? Resposta: sim. Não carregue mais culpa, o passado não existe mais. A origem estelar foi importante para conscientizar, mas tudo isso não tem mais nenhum peso. Aí também, é necessário fazer o luto de seus sofrimentos. Não há nada a pagar, sobretudo agora. O amor não te pede nada, ele te restitui ao que você é. Esqueça a história. E eu devo te dizer que esta noite escura da alma já teve lugar incompletamente após a ressurreição e que se reproduz hoje, que aconteceu hoje ou nestes dias totalmente, te dá certeza de que foi atravessado. Confere ao seu corpo, a sua energia, a sua presença, 24 a 48 horas, o que eu nomearia de recuperação. Lembre-se, se você leu um dia, A Noite Escura da Alma em diferentes autores, isso durou alguns dias, há quem passou 10 anos, 20 anos. Isso é a graça da luz hoje. Então agradeça a este sofrimento, não em uma espécie de adepto do sofrimento ou da miserabilidade, mas você reconhecerá muito rápido, como eu te expliquei longamente, que é através disso que você termina a tua ressurreição. Não é questão de terminar o corpo, mas de terminar a ressurreição. Todo o resto se fará tão somente. Silêncio. Obrigado. Nós vos agradecemos. Então continuemos com os testemunhos. Há vários anos, por volta de 2012, nos anunciaram a onda galáctica. Ela tem relação com a onda de hoje? Mais ou menos, isso não é completamente a mesma coisa. Como vocês sabem, como isso foi anunciado pelas entidades exteriores ao plano de liberação da Terra, havia sido expressado que um certo número de elementos iriam se produzir e que deveriam terminar em 2012. Vocês estão hoje em 2018. Então, de uma parte, jamais houve erro. Houve um jogo e, como em todo jogo, há as estratégias que se adaptam. O importante era, mesmo se para vocês isso foi penoso, mas hoje é necessário olhar para trás. Qual é o seu grau de conclusão e de luz hoje comparado a 2012? Então, efetivamente, para aquele que está apegado ao tempo, podemos constatar que a onda galáctica, que houve também de maneira similar mas muito menos intensa, por múltiplas razões, em 2012, se reproduziu efetivamente no mesmo período em 2017. Mas neste momento a organização das peças da cena de teatro permitiram liberar o último impulso metatrônico, a fim de finalizar aí também o processo da Terra, que está liberada, ela, desde de 2011, mas sua ascensão física, como a sua que vocês vivem agora, se vocês devem viver a ascensão, esse é o seu caso. Qual era a questão? Se havia uma relação entre a Sim, há uma relação, mas não é completamente a mesma coisa. Como vocês têm reparado, de alguma forma, através do calendário anual, qualquer que seja, vocês têm períodos onde a energia é mais forte, onde a consciência não é a mesma. Vocês conhecem todas estas datas sem nenhuma exceção, e em particular aquela que acabam de passar, Páscoa. E após vocês têm um certo número de eventos. Eu não falo aqui da lua cheia do mês de maio, mas bem mais do mês de Maria.
É o mês da cocriação consciente orientada sobre o feminino, quer dizer sobre o acolher, sobre o bom, sobre a vida. E cada ano, no mesmo momento, vocês repassam por esses ciclos. Da mesma maneira, de maneira mais estúpida, podemos dizer que o inverno volta a cada ano. Então a analogia está aí. Mas jamais na época, mesmo que a onda galáctica tenha podido ser completada, vocês não teriam podido viver o que vocês vivem hoje. E de alguma forma, qualquer que seja a intensificação do caos, a intensificação do amor vem real e concretamente iluminar, sem dúvida, de maneira violenta para você como para cada um, também esse mundo. Isso que vos explica que, desde o fim dos anos precedentes, como vos disse o comandante, vocês são inumeráveis a viver o início da ressurreição, sem mesmo saber o que vos chega. Mas lembrem-se, os primeiros serão os últimos. Isso quer dizer que aqueles que têm vivido, no limite, todas as etapas vibratórias dos casamentos celestes eram aqueles que tinham necessidade de vivê-las para resolver, não a pessoa, porque para a maioria entre vocês estão liberados da pessoa já desde 2012, mas vos liberar da história. Isso foi dito, eu disse em entrevistas precedentes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vocês têm que atravessar, para aqueles que mais estabilizaram as energias, a vibral, as coroas, vocês têm a implicação no seio deste mundo, no nível causal e não de sua pessoa, que pertence ao passado, que é letra morta, mas que é necessário resolver aí também no nível nos hábitos da alma. Então as ondas galácticas foram feitas para isso. Aquelas de 2012, como também houve em 2011, mais ou menos na mesma época, 2 meses mais cedo que as de 2012, que sempre ampliou a revelação. Vocês têm visto para muitos a ilusão do mundo. Hoje, vocês descobrem, o que foi dito, pela ressurreição, a ilusão de toda a história. E entre vocês, aqueles que estiveram presos aos papéis ou encarnações, que ajudaram, sem o querer, sem o saber, o confinamento, vivem e hoje as ondas galácticas, vivem efetivamente os elementos violentos no nível do corpo ou da noite escura da alma, como na questão anterior. Quanto mais motivo, mais é violento e tanto mais isso parece inflamatório, mais vocês estão certos de atravessar a última etapa com evidência. Além dos hábitos da pessoa, das encarnações e da alma em alguns casos, vocês não têm nada a fazer. Então sim, as ondas galácticas foram inumeráveis, desde já há 30 anos, em diferentes épocas. A grande diferença é que hoje, é o impulso metatrônico, o cubo metatrônico que está depositado em sua cabeça, ele permaneceu ou desceu no coração, este impulso metatrônico era a melhor solução de finalização da ascensão da Terra. Isso não é alguma coisa que estava programada, profetizada, anunciada. Bem ao contrário, é totalmente inesperado. E é justamente isso que tem permitido concluir também, que vocês o veem por toda parte ao redor de vocês pela iluminação que vocês trazem por sua presença, mesmo em sofrimento, porque o que foi aberto não pode mais se fechar e tudo isso que vocês têm vivido uns e outros, em diferentes graus ou camadas, vai necessariamente se finalizar hoje em todos os níveis. A diferença, também, em relação a 2012, é que efetivamente, vocês são muito mais numerosos a ter vivido a abertura das coroas, a viver a ressurreição e que há realmente um amortecimento, se posso dizer, da dureza da liberação, em todo caso para aqueles entre vocês que estão apegados à identidade deste corpo ou apegados à identidade deste mundo. Mas para todos os outros, esse atraso, que é para a pessoa, é uma providência para a eternidade, mesmo que vocês não vejam ainda. Depois que sua ressurreição for concluída, vocês verão por si mesmos.
Então aí também quaisquer que sejam os aspectos exteriores dessas ondas galácticas, quer elas venham também do Sol central, quer elas venham de Sirius, quer elas venham do Sol, ou que elas venham de certas estrelas, como é o caso da constelação de Órion, não muda nada. Então sim, as ondas galácticas ou as ondas interiores chegam de toda parte. Havia sido descrito aliás, quando das entrevistas anteriores, os mecanismos que concernem a percepção do peito, da região torácica. Vocês constatam bem as diferenças hoje por tê-las vivido, para aqueles que as vivem, entre o chakra do coração, a coroa cardíaca, a coroa ascensional, a nova Eucaristia e o conjunto das portas que estão todas ao redor do peito. Então tudo isso, estas estruturas sob as quais talvez vocês tenham trabalhado, através dos gestos, das posturas, dos mantras, das bênçãos, estão hoje perfeitamente sensíveis em ação. Então sim, as ondas galácticas se multiplicam na hora atual. É suficiente a vocês observar. Isso foi dito, eu creio, pelo comandante, o Sol, não com seus olhos, mas intelectualmente sobre o que acontece no Sol, e vocês constatam que desde já numerosos meses, que há permanentemente, quase permanentemente buracos, o Sol se abre como você abre o peito. Isso é visível, e nesse momento o que aqui acontece? Os ventos solares permitem as irradiações cósmicas, a onda, de tocar a Terra, e isso está presente todas as semanas. As ondas são então sucessivas, interativas, cada vez mais poderosas, isso que explica aliás os espaços de resolução dolorosos sobrevindos na alma ou no corpo, que se produziram essas últimas semanas. Não entrem em pânico, há uma grande diferença entre a resistência à luz, como isso foi explicado pelo comandante, e os mecanismos atuais, que são mais violentos, mais intensos, mas que, de maneira mais geral, não duram jamais. É muito brutal na aparição e muito brutal no desaparecimento. E quando vocês tiverem acesso, se isso não é o caso hoje, à consciência nua, vocês verão claramente que isso não é nada senão um trabalho de resolução e não o chamado à ordem pela luz. É profundamente diferente na manifestação e na vivência que vocês têm. Então, é claro, é um pouco duro quando isso concerne aos hábitos ligados à alma, mas, com isso, não há nada a resolver. Nós vos dissemos já desde numerosos meses, não há karma, não há feridas, não há memórias. No máximo há esse ajuste, os hábitos dos quais nós temos falado, os comportamentos inadaptados porque habituais, mas não correspondem mais a nada no seio da eternidade. Silêncio. Isto está claro. Silêncio. Então você pode continuar. Nós não temos mais questões escritas. Em relação aos testemunhos. E as questões também. Então, eu peço a vocês que estão aí, que têm a chance de poder ser ouvidos em toda parte, de testemunhar também, que isso seja da dificuldade ou da evidência, pouco importa, porque vocês dão a referência àqueles que vão ouvir, e também as respostas que eu vou fazer. Então, nos testemunhos, não há nenhuma colocação ou nenhuma reivindicação, isso faz parte também, eu diria, de sua tarefa, de ser a testemunha da luz. É claro, não em vocês, não com os próximos, mas aí de maneira anônima para o conjunto daqueles que vão ouvir. Então não hesitem. Percebam, vocês têm hoje em relação à época onde eu estava encarnado, para aqueles que seguiram o que eu disse, eu segui o mantra e o conselho de meu mestre. Em 3 anos, eu havia sido liberado da ilusão, mas, como vocês podem constatar, eu não tive a chance, porque eu devo dizer, é uma chance, de ter vivido a percepção, o sentir vibral de todos os circuitos da eternidade e do efêmero.
Hoje, vocês sabem que isso não serve para nada. Mas, é mesmo assim muito mais agradável de fazer desta maneira, porque é bem bom ler os livros que eu escrevi, ou ainda que foram escritos sobre mim, mas vocês sabem muito bem que minhas intervenções começaram em uma certa idade, porque vocês sabem que eu vivia numa família, que eu não me isolei jamais, mesmo que tivesse a tentação, e que eu sempre levei bem minha vida social e familiar. E que a liberdade, mesmo a tendo vivido mais jovem, eu só a pude testemunhar uma vez ter terminado minhas obrigações desse saco de carne e desse mundo ilusório. Hoje vocês têm a chance de poder viver ao mesmo tempo, além disso, senti-la e vê-la. Eu passei imediatamente de um sistema a outro. Aí, vocês têm tido tempo de vos aclimatar, de vos preparar como vocês dizem, e finalmente, hoje, de estar nas condições ótimas para viver a ressurreição, para finalizá-la. Silêncio. Então quem testemunha? Desde ontem de manhã, quando eu li sua segunda leitura de consciência, é como isso nos chamamos, desde que eu sinto muito claramente, como eu diria, é difícil explicar, como uma ondulação que sobe e que desce no peito. É completamente magnífico e eu diria, de um modo irônico, esperamos que o externo vá manter. Sim, por isso que a percepção desta onda, vamos chamar assim se vocês quiserem, está associada de imediato às modificações da consciência, isso que não é o caso com a energia. Vocês sabem muito bem que isso não é porque vocês sentem a energia circular que necessariamente isso vai vos fazer sentir melhor a consciência, mesmo se é terapêutica. Ora aí, a ação direta da onda do coração, é justamente que está associada à consciência instantaneamente. E é isso que faz a diferença, porque aí não é da energia, é talvez do vibral, mas é antes de tudo o fogo ígneo, é a matriz crística, é a ressurreição. Eu te agradeço por seu testemunho e eu repito que isso que eu faço, vocês farão o mesmo. Não há mais limite, só resta a vocês experimentar e ter a certeza pelos resultados, as experiências. Vocês verão então o trabalho, sem esforço e sem energia, a magia do amor unicamente pelo jogo da consciência pura. Silêncio. Não há nada mais extraordinário que os momentos que vocês vivem, qualquer que seja a dureza do efêmero, porque a eternidade está aí e ela se impõe desde o instante em que vocês deixam, desde o instante em que vocês acolhem, desde o instante em que vocês aceitam atravessar sem parar o que quer que seja. E então vocês constatarão que o fogo do amor, a onda que vocês sentem no peito, vos coloca em uma alegria, uma paz, um êxtase, e agora uma êntase sem adormecimento e sem desaparecimento, quer dizer numa lucidez cada vez mais evidente, ela também. E é suficiente aliás, quando as primeiras ondas da consciência nua, ondas que acompanham a revelação da consciência nua, vocês irão constatar efetivamente que é suficiente orientar seu pensamento, como nós temos dito sempre, sobre o coração para que cada vez mais rapidamente, veja instantaneamente, a onda se reproduzir. E vocês têm sido obrigados a admitir e conscientizar que, mesmo que a onda galáctica, como eu disse, podia vir de diferentes lugares, ela se desenrola em vocês e são vocês que a fazem nascer. É aí onde vocês tomam consciência que não há nem interior, nem exterior, nem alto, nem baixo, nem esquerda, nem direita. Essas referências espaciais da terceira dimensão só aparecem quando o tempo e o espaço estão confinados. Mesmo na 3D unificada, vocês têm então um corpo de carne, mas o corpo de carne nele mesmo, não tem um limite como vocês o sentiam, que vocês nomeavam a individualidade.
Quer dizer que na 3D unificada, apesar da desaceleração e da densidade que é vivida, a religação e a conexão com o espírito é permanentemente revivificada e presente, então isso não coloca mais nenhum problema. Silêncio. Quem quer trazer um outro testemunho? Durante esta manhã, você me deu esta segunda leitura de consciência e, desde então, eu tenho cada vez mais a sensação de ser larga, pesada, e presente como nunca e depois ser absolutamente nada. Eu tive o sentimento de ser tão pequeno, pequeno ao fim de sua intervenção. Eu traduzi pequeno, depois eu não pensei mais que era o nada e, desde então, eu vivi um tipo de estado pesado e leve. Completamente, é ao mesmo tempo ser tudo e ser nada, real e concretamente, é este o sacrifício. Quando vocês aceitam e acolhem a ressurreição, o sacrifício de sua individualidade, de sua pessoa, de sua história, vocês se tornam realmente o tudo e o nada. Isso vem com um sentimento de ser maior e expandido, com uma percepção clara da expansão, ao mesmo tempo. Na fusão da consciência nua que eu realizei, vocês irão sentir efetivamente o sentimento, ao mesmo tempo, de vos expandir e de vos contrair, para se tornar apenas um ponto insignificante. Então isso dá uma leveza de consciência, mas vivida com uma percepção de densidade e de realidade sem nenhuma comparação. É a única verdade. Aí está o amor livre, incondicionado, bem além da ressurreição e isso foi permitido, efetivamente, como você disse, pela fusão em consciência nua. Mas eu te lembro que, desde que você vive esta consciência nua, isso não pode mais voltar atrás, não pode mais ter mesmo a noite escura da alma. Assim você pode perceber como eu percebi em você, esta mesma consciência em fusão, em consciência nua, em quem você quiser. Não há mais limite, salvo aquele que você fixa em você mesmo por hábito, e tudo. Mas é justamente a concordância e a manifestação conjunta da eternidade, do absoluto, de sua pessoa, da energia, do vibral, que termina a ressurreição, de que você é real e concretamente nada desse mundo. É a sabedoria e vocês que são esse tudo em toda parte. É o amor. Como vocês querem que um amor incondicionado seja condicionado por uma forma, mesmo uma forma de luz a mais elevada, além do antropomorfismo, isso não é amor. É um amor parcial. Isso que quero dizer quando além desta dimensão confinada, onde quer que vocês estejam, onde quer que vocês vão, vocês estão conectados, religados e conscientes de todos os mundos, de todas as dimensões, mas, também, que é um jogo. E aí, vocês estão na felicidade, na beatitude, não há nem morte nem nascimento, não há nem evolução nem objetivo. Há justamente o livre jogo da consciência, e tudo. Porque tudo está já perfeito na origem. Como vocês querem ainda pensar ou imaginar que a perfeição parte do amor, do absoluto leve a qualquer progresso ou a qualquer evolução? Sim, evolução na matriz, mas sem jamais dela sair. Nós temos explicado a vocês longamente. Silêncio. Eu te agradeço pelo teu testemunho porque, efetivamente, na fase final onde a consciência nua aparecerá, mesmo que vocês não viajem ainda nesta consciência nua, desde o coração do coração de sua presença, vocês sentem como vocês dizem, esta densidade extrema que se desacelera em uma cabeça de agulha e, ao mesmo tempo, esta expansão cada vez mais vasta de sua aura, de vossa irradiação. Eu lhe agradeço. Obrigado a vocês. Mais alguém? Silêncio. Eu vos lembro, é importante para aqueles que vão vos escutar, não hesitem.
Antes, quando eu observava uma pessoa desfocalizando, eu via isso que eu pensava ser o etérico por talvez 10 ou talvez mais centímetros do corpo. Bidire. É o etérico. É o etérico. Bom, de acordo, mas agora, se eu desfocalizo sobre alguém, eu não vejo mais do que digamos 2 centímetros perto do corpo. É isso uma mudança? É enorme e isso foi explicado. Há uma espécie de balança, aí também, entre o vital e o vibral. A fase da ressurreição passa por uma rarefação do vital para proveito do vibral. É isso que vocês têm vivido a maioria nos processos de ressurreição através dos apelos da luz, das injunções da luz, que vos deixam efetivamente no estado de pré-êxtase. Desde que vocês saiam daí, vocês reencontram todos seus plenos potenciais de eternidade. Então, efetivamente, se você fica sob a visão etérica, você só pode constatar que ela é rarefeita. Está reduzida a uma camada mais fina, mas esta camada mais fina está dobrada pelo corpo de eternidade que você não percebe. Pelos olhos você não pode perceber, você pode perceber pela consciência nua e pelo coração. Seus olhos não são de nenhuma utilidade, você não verá jamais a eternidade de sua eternidade pelos olhos nem de qualquer outro. Ao contrário, você pode levar a você, pela lei da unidade, a lei do um, a alma de outro em ti, porque ele está em ti, então a visão exterior, mesmo sutil, está substituída por bem mais do que a visão do coração. Esta é a visão da verdade una, mas isso você não pode ver com seus olhos, mesmo que você tenha o hábito de ver etericamente. Então você constata, e na sua terminologia, isso quer dizer que toda a Terra está doente, sobretudo se o etérico tenha apenas 1 centímetro. Mas, felizmente, há uma camada que está aproximadamente a 20, 25 centímetros e que se prolonga a vários metros, certamente centenas de metros, certamente quilômetros, que é um corpo de eternidade. Mas isso você não pode perceber nem com a mão, nem com os olhos, nem com o sentir, nem com a intuição. É necessário que você esteja no mesmo estado. Sem isso você não terá nenhuma ação sobre isso que não é desse mundo. Você tem o hábito de ver o que pertence a esse mundo, até mesmo se é sutil e que isso venha de longe. Aí, é questão de ver a eternidade, mas você não pode se servir de seus olhos, você só pode se servir da visão interior do coração, quer dizer não projetar uma visão, mas acolher a outra. Isso não é de todo o mesmo movimento porque efetivamente, se você coloca esta distância, mesmo que isso seja os dons, mesmo que seja qualquer coisa que você tem trabalhado, ver o etérico é muito interessante, mas não lhe permite jamais desembocar sobre a eternidade. Então sim, é completamente lógico de ver este etérico rarefeito. Se você tem o hábito de ver este etérico desde muito tempo, você deve constatar que nos irmãos e nas irmãs que estavam no fim da vida, o etérico tinha a mesma estrutura, qualquer que fosse a causa, doença, acidente ou outro. Salvo que aí, não há morte, há a ressurreição, quer dizer que vocês abandonam o cadáver que é esse corpo, para penetrar diretamente no corpo de eternidade ou no absoluto. É por isso que nós lhes dizemos sem parar que os hábitos de funcionamento, os hábitos comportamentais, sobretudo para aqueles que têm trabalhado de uma maneira ou de outra energia, a relação de ajuda, isso deve ser também transcendido, quer dizer que vocês devem esquecer tudo o que vocês aprenderam ou viveram, para passar a outra coisa. Isso se faz tão somente, não há necessidade de aprendizagem, vocês têm justamente que soltar. Isso que vocês soltam no intelecto é claro bem presente na sua estrutura da alma, na sua estrutura energética, ela será ativa, mas não necessita que sua atenção se coloque sobre o efêmero, mas sobre a eternidade, mesmo para resolver o efêmero. E vocês verão que os resultados não têm mais nada a ver. E para aqueles entre vocês que falam das consciências, das fusões em eternidade realizadas comigo ou das fusões na consciência nua, vocês veem bem o efeito.
Isso não tem mais nada a ver com a energética ou emocional, ou qualquer coisa que pertence a esse mundo. É o desconhecido que se revela no conhecido e o conhecido está ainda aí, mas esqueça-o, ele estará sempre aí, mas não coloquem sua consciência em cima. Vão, aí também, no nível do pensamento, da consciência e das percepções, em direção ao desconhecido. Isso acompanhará sua ressurreição. Isso vos fará descobrir, se vocês são terapeutas, um novo campo de coerência e ação, mas vocês não podem mais utilizar as coisas antigas. Se isso concerne ao corpo, sim, é claro, felizmente há terapeutas que conhecem o corpo de carne, mas no nível energético, isso não funcionará mais salvo, é claro, se vocês estão ressuscitados. Mas se vocês querem tratar um irmão ou uma irmã, de qualquer maneira que seja, que dorme, vocês terão a mesma ação e por vezes mais difícil pelo fato da rarefação do etérico, do fogo vital. Ao contrário, se vocês vivem a consciência nua ou as primeiras etapas da ressurreição, vocês irão constatar que a ação não é mais de todo a mesma, sobretudo se vocês aceitam o desconhecido. É uma postura de consciência de dizer que vocês não sabem, que ultrapassa o que vocês conhecem e que vocês aceitam o desconhecido. Muitas percepções e sensações vão se manifestar, que não têm mais necessidade, nem de suas mãos, nem de uma compreensão, nem de uma pedra, nem de um remédio qualquer que seja. É claro, se há medicina, cuidem disso. Nos mecanismos da consciência do qual você fala e das percepções sutis, é necessário rever todos os seus mecanismos de funcionamento ditos energéticos, porque agora a eternidade entra em ação. Por exemplo, os chakras. É claro que eles ainda existem, mas as portas laterais em particular, se tornam cada vez mais importantes e assumem os chakras. Então, se vocês não têm acesso à percepção das portas de uma maneira ou de outra, como querem vocês regular, certamente não com seus conhecimentos antigos, eles não são mais de nenhuma utilidade, eles ficarão em vocês, é claro, porque é necessário fazer a ligação entre o que se desenrola no desconhecido e o conhecido, mas a ligação se faz tão somente. No entanto, intelectualmente e energeticamente, isso é sedutor, mas esqueçam através da energia tudo o que vocês conhecem e têm vivido. O vibral tomou a energia. É a consciência que desemboca sobre a consciência pura. Esta consciência pura não tem necessidade nem de energia nem de compreensão, porque ela é inteligência pura, ela também, e isso que vocês conhecem nesse mundo não lhes é de nenhuma utilidade. Então sim, é completamente normal que qualquer um que, desfocalizando, veja o etérico, o ver desde alguns meses diminui cada vez mais. Necessitará claro um dia ou outro, o momento chegará, largar esse corpo. Se vocês vivem a ressurreição, vocês estão seguros, mesmo que vocês não a finalizem hoje, da mesma maneira que lhes havia sido dito, a partir do instante que vocês tiverem uma das coroas ativas, sua liberação não causaria nenhum problema. Da mesma maneira, hoje eu posso dizer que, se vocês vivem esta consciência de eternidade, mesmo nas primeiras fases da ressurreição, vocês tenham a certeza de recuperar a totalidade das funções de seu corpo de eternidade, bem antes do evento final. O que pode haver de mais gratificante, de mais verdadeiro, de mais autêntico do que o amor? Nada. Por isso nós estamos todos de acordo. Mesmo que vocês não vivam nada, se vocês vivem o amor, por que se interessar por outra coisa senão o amor? E aí eu falo do amor consciência, eu não falo de amor conceito ou ideal, eu falo da manifestação do amor. Eu vou tomar um exemplo muito simples. Imaginem que vocês têm o hábito de colocar suas mãos para curar, isso se chama magnetismo ou a energética. Mas hoje, se vocês estão em estado de amor pela energia da onda da consciência nua ou já têm experimentado o corpo de eternidade, não pensem em enviar energia colocando a mão, permaneçam no amor, tão simplesmente. Suas mãos se movem tão somente.
A inteligência da luz vai agir tão somente, verdadeiramente, concretamente, salvo é claro se o outro mantém de qualquer maneira seu sofrimento e sua doença. Mas vistas as circunstâncias globais da Terra, ou mais frequente, de maneira geral, não é suficiente dizer eu coloco o amor à frente, atrás, como dizia o comandante. Isso quer dizer já esquecer todas as suas referências, colocar a mão, nada querer, nada esperar, nada pedir e colocar a consciência sobre o coração. E tudo. E vocês vão ter uma surpresa, se vocês percebem o etérico, a respiração celular, ou se vocês veem o etérico, que vocês irão ver outra coisa, quer dizer a estrutura da eternidade, mesmo que o outro não está ainda consciente de sua ressurreição, porque os corpos de eternidade estão todos presentes sem nenhuma exceção, mesmo naqueles que são opostos à luz, mesmo naqueles que trabalham em outros lugares que não há luz. O comandante havia falado. E sim, mesmo os maus meninos estão cobertos de sua túnica de eternidade. Não há diferença na verdade do amor, não há nenhuma história que permaneça, não há nenhum culpado. Há justamente a resolução, o perdão, o amor e a graça. Não há nada mais, então por que ir buscar o meio-dia às 14 horas, mesmo que lhes tenha sido mostrado, como vimos nas primeiras questões, sua origem particular ou se vocês viveram as feridas particulares? Eu lhes expliquei, são os dois pratos da balança. Quanto mais a eternidade cresce, mais o efêmero diminui. Quanto mais vocês são nada aqui, mais vocês são tudo aqui e em outro lugar. Se vocês aceitam, vocês irão vivê-lo. Eu falo para os terapeutas ou aqueles que falaram da visão etérica. Vocês não podem mais funcionar da mesma maneira hoje. Vocês veem bem, vocês não podem mais funcionar da maneira a qual vocês têm funcionado. O medo não lhes protege mais. A necessidade de segurança não os coloca em segurança. A necessidade de se prevenir não lhes previne de nada. Tudo isso para permitir-lhes de se instalar integralmente não somente no aqui e agora e no instante presente, mas de maneira muito geral, nesta evidência, de se instalar na instantaneidade, onde tudo se desenrola ao mesmo tempo. Vocês saem real e concretamente do tempo e do espaço. Vocês vivem a aclimatação nisso. Silêncio. Quem quer testemunhar? Apenas uma reflexão em relação ao que você acaba de dizer sobre a atitude terapêutica de hoje. Estamos totalmente no feminino sagrado, no acolher, não estamos mais na ação, na vontade da ação. Completamente e, aliás, muitos terapeutas compreenderam que o essencial é acolher o outro, não fazer exibição de seus conhecimentos ou de suas técnicas. Se vocês não respeitam esta noção de acolher o outro, vocês verão que só terão pouco efeito. Acolher o outro, isso não é somente ter o conhecimento ou o dom, é realmente acolher o outro em si. E aí você exprime a perfeição. Todo o resto, mesmo que sejam conhecimentos, que foram vividos e que podiam ainda servir no nível da matéria, eles se estabelecem sozinhos. Mas o ato da terapia mais importante hoje não é o conhecimento, nem o trabalho sobre a energia, ou sobre a célula ou sobre o que quer que seja. É a qualidade de seu acolhimento. Se vocês acolhem o outro antes mesmo de colocar à frente uma visão, uma mão ou uma compreensão, está ganho. É bem mais do que benevolência. É uma forma de comunicação não violenta onde vocês irão demonstrar ao outro, por seu comportamento, por seu acolher, que vocês não são aquele que sabe ou aquele que não sabe, mas que vocês são os mesmos e que fundamentalmente não há nenhuma diferença. Se vocês estabelecem, pelo acolher enquanto terapeuta, esta relação de coração a coração, que não tem necessidade de grandiloquência, mas de preferência de silêncio interior, antes de fazer exibição de seus dons, de suas capacidades ou de seus conhecimentos, está ganho.
Quer dizer que hoje, no que vocês poderiam chamar de acompanhamento ou ajuda ao outrem, de qualquer forma que elas sejam, o importante, não é ser superior ou ter o conhecimento e sentir as energias, mas simplesmente ser suficientemente humilde, para acolher o outro. Quando eu digo acolher o outro, isso não é acolher seu sofrimento para tratá-lo, é antes de tudo acolher esta luz que está aí em vocês, tomá-la em vocês, absorve-la para comungar e aí, o que é que vocês utilizam em seguida, mesmo que seja um conhecimento, vocês verão que a articulação desses conhecimentos vai resultar, por exemplo, nas expectativas que vocês não teriam jamais antes. Semelhante para um magnetizador ou aquele a quem toca, é a mesma coisa, aceitem o novo e o desconhecido. Não permaneça enquanto terapeuta fixado ou trancado em suas aquisições, esteja também na espontaneidade de acolher antes de qualquer coisa. Aliás, existe por toda parte no mundo os estudos, os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, as pessoas que treinam, que acompanham, que descobrem que a qualidade de acolher é preponderante. Isso é muito conhecido em todas as técnicas de comércio ou de marketing, salvo que aí, não é alguma coisa exterior, não é uma cobertura. Vocês demonstram pela qualidade de seu ser, que não é aquele que sabe, que não é aquele que tem um dom, mas que é aquele que sabe acolher, qualquer que seja a transação de dinheiro ou não que existe entre vocês dois. Isso do qual eu falo acontece em outro nível. É o coração para o coração, mas não o coração para coração de projeção, é um coração no coração porque um coração vive os dois corações. Quer dizer, para o terapeuta, ser bem mais que um terapeuta e bem menos do que o terapeuta, quer dizer ao mesmo tempo estar totalmente emergido na relação, no instante presente, e sobretudo, acolher o outro para o sentir em vocês, porque o outro vai sentir mesmo que não esteja aberto, mesmo que seja inconsciente e, nesse momento, vocês verão que absolutamente tudo pode funcionar. É claro, eu não falo dos atos cirúrgicos ou dos atos técnicos efetuados sobre o corpo que necessitam desses conhecimentos. Mas aí quando vocês falam de energia, de magnetismo, de acompanhamento, no sentido comum, quaisquer que sejam as ferramentas utilizadas, se vocês colocam amor, mas agora, isso não é mais colocar amor à frente, é o amor dentro, isso quer dizer acolher o outro, nada mais nada menos. O acolher, não é somente apertar-lhe a mão ou escutar ou ouvir, é bem mais do que isso. É se reconhecer no outro o que está em si. E aí todo ato nesse momento fará intervir a presença da luz em toda parte, mesmo que vocês não estejam ressuscitados, mesmo que o outro não esteja ressuscitado, vocês colocaram imediatamente a relação nesta noção de acolher, que estabelece a transparência e que permite a luz chegar. Vocês estabelecem uma relação que não é mais de pessoa a pessoa, de história a história, de conhecimento para aquele que não conhece. Vocês se colocam em pé de igualdade. Além das etiquetas terapeuta e paciente, vocês têm a etiqueta humano e, sobretudo, a etiqueta amor. Se vocês não fazem diferença, apesar de suas diferenças de saber, ou de posição social ou de relação de ajuda, se vocês colocam esta relação de ajuda no mesmo nível, indo além do escutar clássico, para acolher o outro na sua totalidade, sem restrição, sem análises no primeiro momento, então tudo decorrerá daí. Vocês, alguns entre vocês que são terapeutas, qualquer que seja o modo de ação, tentem, e vocês verão. Em função do que você disse, você está de acordo? Sim, completamente. A outra versão da minha questão era: como pode se exprimir hoje o masculino sagrado? O feminino sagrado era a cocriação consciente, o feminino é também acolher a vida. O masculino sagrado é também impulsionar a vida. É um movimento que vai em direção ao exterior, quer dizer na manifestação. E esse duplo movimento de interiorização e exteriorização, que chamamos o tudo e o nada, é a mesma coisa.
Quer dizer que o masculino sagrado, a primeiro o feminino sagrado de acolher a vida, quer dizer a inteireza do outro, além do diagnóstico, além de sua forma, além de sua idade, além das convenções, vocês o acolhem em seu coração, vocês não têm necessidade de discurso, é silencioso e, após, somente, vocês deixam trabalhar seus conhecimentos, seus dons, suas percepções. Você diz o que em relação a isso? O lugar do masculino sagrado. É esse aí, quer dizer que agora são os dois movimentos, inspirar, expirar, vocês reunificam o yin e o yang para resultar na androgenia primordial. No quadro das questões precedentes, em relação à terapia é a mesma coisa. Quando vocês acolhem, vocês estão no feminino. Quando vocês trabalham, vocês estão no masculino, mais colorido pela cocriação consciente do feminino, que decorre naturalmente do acolher o outro. É por isso que eu lhes propus, para aqueles que estão nesta relação de ajuda, acolher o outro, qualquer que seja seu modo de ação, porque o essencial está aí. No processo do acolher incondicional do outro, através de sua personagem e de toda a história, acolher o coração do outro, mesmo que vocês não percebam nada, permitirá a luz de agir, e aí, vocês entrarão efetivamente na ação do masculino sagrado, que não é mais colorido por uma vantagem pessoal, por uma diferença social, de idade ou de conhecimentos. E aí vocês reunificam o feminino e o masculino sagrados, quer dizer o androgenato primordial que está ligado ao 12º corpo, reentrando em ação e partícipe da ressurreição. É a resolução final não através da lemniscata sagrada ou veículo ascensional, mas através do que nós havíamos denominado a descida da cabeça no coração e a subida do coração na pequena coroa da cabeça. É o mesmo processo. Lembrem-se que o amor é graça, perdão, sublimação, evidência e isso é aplicável em todos os setores de suas vidas. Eu não falo, é claro, da organização social predadora desse mundo, mas em suas relações as mais simples, entre irmãos e irmãs, com os filhos, com os pais, com os animais. O comandante lhes havia preparado quando ele dizia para colocar o amor à frente, atrás, à esquerda, à direita, no alto, abaixo. Mas agora, vocês não têm necessidade de padrão, porque são vocês o amor. Antes de entrar na pessoa, na relação interpessoal, vocês se colocarem imediatamente nesta noção de acolher o outro, vocês irão constatar que o outro é efetivamente vocês e que não há nenhuma distância, e que não são as diferenças de conhecimentos, os dons ou os exercícios que fazem a diferença. É a qualidade de seu acolher, e isso vai ser cada vez mais flagrante. Evidentemente, isso não tem relação absolutamente com o corpo de carne, a fisiologia, a anatomia ou a ação dita química. Isso não concerne com a relação entre um terapeuta e um paciente que estão todos os dois confinados, porque eles não terão acesso a isso no momento. Mas vocês têm acesso à totalidade. Não somente, isso lhes provará que o outro, o paciente, está em vocês desde sempre, mas isso lhes ajudará também na resolução. Se vocês se servem do seu dono, ele vai se organizar diferentemente. Se vocês se servem de suas mãos, elas vão trabalhar diferentemente. Se vocês trabalham com seus conhecimentos, eles vão se articular diferentemente e os efeitos, é claro, serão outros, muito mais rápidos, como quando eu realizo com vocês as fusões em eternidade ou a fusão em consciência nua. Vocês veem bem, vocês a vivem. E eu disse, vocês podem fazer exatamente a mesma coisa. É natural aí também. Silêncio. Outro testemunho ou questionamento sobre isso do que falamos nesse início de tarde. Eu ainda não percebi esta respiração torácica.
Então isso quer dizer que mesmo aí, sem ter sentido, se você bascula nesta noção de acolher do coração ao invés da história ou da pessoa, isso vai acelerar o processo da respiração cardíaca, esta espécie de onda, que é um testemunho ao mesmo tempo da consciência da eternidade e da consciência nua. Mas o que eu digo no nível de acolher o outro não está reservado àqueles que têm a respiração cardíaca ou as ondas sobre o peito. Silêncio. Quem mais quer testemunhar ou interrogar? Eu queria testemunhar sobre o que aconteceu durante os 30 minutos após a leitura de consciência que eu tive há pouco. Quer dizer durante a fusão em eternidade ou em consciência nua. Eu lhe escuto. Nós lhe escutamos todos, por toda parte. A caixa torácica se tornou um plano horizontal, que se elevou e começou a ondular levemente. Subiu, subiu, subiu. Quando isso se encontrou acima de mim, eu tive a impressão que havia habitações sobre este plano, como uma cidade, e eu senti uma leveza infinita. Em seguida esta imagem desapareceu, e minha caixa torácica se tornou ainda um plano horizontal, se afundando ligeiramente no colchão, enquanto o plano elevado era branco, enquanto este último plano era negro. E aí eu pensei que era o nada. Exato. No instante após, eu me vi me observando em um espelho, o nariz contra o espelho, mas eu vi a imagem em frente, e isso me fez rir muito. Bidi, eu lhe agradeço este testemunho. Tudo isso que você descreve, exceto a cidade, corresponde efetivamente à ascensão. O mecanismo ascensional, se vocês o vivem, criará uma aspiração pelo topo do crânio, deste corpo de eternidade que está presente. Isso se produzirá seja quando do evento, seja durante o período entre o evento e o final, mas também a partir de agora espontaneamente. É o momento em que vocês ascensionam. Isso significa que seu veículo do ser está pronto, funcional, que a Merkaba interdimensional pessoal e coletiva está ativada. Resta a você justamente aproveitar literalmente esta beatitude, esta paz, esta expansão. Eu não tenho nada a acrescentar, a menos que você tenha uma questão sobre o que eu disse. Antes uma precisão, quando o plano negro se afundava levemente na cama, eu não tinha mais que a caixa torácica, o tronco, eu não via mais a cabeça, os ombros e as pernas. Bidire. Todo o resto vai desaparecer também, mas no momento coletivo, se não se importa. Nós sabemos pertinentemente que o impulso metatrônico de dezembro, além do processo coletivo da ressurreição, iria levar em certos malandros e malandras, em vocês, a ideia de se salvar. Não é parecido a sair de seu corpo em consciência nua e voltar e querer fugir, pouco importa a razão, e nós sabemos pertinentemente que, entre aqueles que viveram a ressurreição, haverá alguns que queiram terminar o mais rápido, aqueles que são os mais velhos, que estão aí desde muito tempo, que têm tanto arrastado seus pés sobre este mundo, vivido tantas coisas, que evidentemente a sede de liberdade é muito importante. No entanto, assim como eu disse através da noite escura da alma, é necessário atravessar tudo e esperar. E o esperar aí, não é uma impaciência a partir de agora para aqueles que vivem a ressurreição. Há tanta alegria, paz, mas efetivamente o que você descreveu, contrariamente à história de há pouco da noite escura da alma, onde havia as perneiras, você não apresentou os braceletes nos tornozelos. E a fusão na eternidade lhe mostrou que aqui não está mais nada, restam simplesmente fragmentos da encarnação. Mas um conselho, guarde a si mesmo algumas partes físicas. Vocês não têm que antecipar. Vocês são as testemunhas da luz, e quanto mais vocês entram na evidência da ressurreição, menos haverá impaciência de terminar e tudo se tornará leve. Isto está ligado mais frequentemente aos fragmentos das experiências da alma, que foram traumatizantes,
mas que não lhes pertence, não há nada de kármico aí dentro, não há nada a pagar, há justamente a deixar o amor fazer o trabalho. E quanto mais vocês aceitam, quanto mais vocês dizem sim a cada minuto de sua vida, mais vocês se expandem e mais vocês desaparecem a um mesmo tempo. E aí, efetivamente, a evidência, a alegria, o êxtase junta-se a um estado de felicidade, de evidência, que está além mesmo da definição de êxtase ou de evidência ou de alegria, e ao mesmo tempo a plenitude e a vacuidade, no mesmo espaço e no mesmo tempo, a densidade e a leveza, e sobretudo, quando vocês estão aí, vocês se lembram quem vocês são, não numa forma, numa origem estelar, numa linhagem, num determinado mundo, mas em verdade, isso que vocês jamais cessaram de ser. Silêncio. Outro testemunho, se nós temos tempo. Resta ainda um pouco de tempo. Então vamos. Eu tive dificuldade em ficar no meu coração, porque desde que eu estava em meu coração, eu sentia vibrar todos os meus novos corpos, eu sentia vibrar a coluna vertebral, mesmo minhas células nos braços, minha consciência queria sempre viajar um pouco. Desde a fusão que nós tivemos junto, isso parou, eu posso ficar no meu coração, eu sinto uma leve ondulação e eu tive dificuldade para voltar ao término de uma meia hora. Tudo está perfeito. Eu queria lhe agradecer, porque a fusão com você traz enormemente o amor e a doçura. Eu lhe agradeço, mas eu só posso repetir que, desde o instante em que vocês viveram uma fusão em eternidade comigo ou com a vida, vocês são capazes de fazer viver a mesma coisa com todo mundo. É claro, não se divirtam fazendo isso com qualquer um que não lhes pediu nada e sobretudo não para curar, mesmo em sua família, o objetivo é outro, mesmo que isso possa curar, é justamente para reforçar e magnificar a eternidade. É a coisa mais importante hoje. É claro que existem as desordens no nível do corpo, é melhor não se ocupar disso para estar tranquilo, não levar a consciência em direção a uma dor, em direção a uma solução, mesmo que vocês não tenham mais o metal, é melhor que a consciência esteja sempre aqui no meio do peito e não drenada por uma sensação dolorosa não importa onde sobre o corpo. É aliás para isso que a acoplagem, para aqueles que a vivem, da vibração e da onda no nível do coração se acompanham instantaneamente do estado de consciência que lhe corresponde, quer dizer a paz e a serenidade e depois a evidência. As coisas, as transformações, as energias, o amor se vivem como uma aceleração, uma intensificação, quer vocês sejam conscientes ou não, aqui ou em outro lugar. O desenvolvimento do amor e da eternidade é cada dia mais vasto, e, cada dia, a confrontação final do efêmero e do eterno, antes que, desses dois elementos, um desapareça e se retraia, e o outro tome todo o lugar, se vê também no nível coletivo. Então não julguem pelas aparências, nem se deixem levar pelo sofrimento do mundo. Ele concerne a pessoa, mas ele permite a ressurreição agora e, como os sofrimentos apenas passam, eles serão transcendidos sem nenhuma dificuldade pelo apelo ou evento e por sua própria ressurreição. Eu lhe agradeço por seu testemunho concernente à fusão em eternidade ou à fusão em consciência nua. Silêncio. Alguém mais quer se exprimir ou testemunhar ou questionar? Ontem à noite, quando vivi a fusão em consciência nua, depois de estar na imobilidade e no silêncio, a ondulação subiu dos pés até o coração, e permaneceu no coração, eu vi interiormente uma tela negra, que vibrava, eu via como chamas brancas, que aos solavancos se moviam ou desapareciam. Em seguida apareceu um ponto branco muito luminoso, eu pensei que era a consciência de Bidiri, ou talvez a minha. Bidiri era a consciência pura.
O mental se colocou a falar, eu deixei falar simplesmente e eu fiquei neste estado de paz, de alegria, de leveza. Ouvindo o testemunho da irmã antes, eu então pensei que esse ponto luminoso era eu. Eu lhe agradeço. O que você viu depois de tudo, é efetivamente você o absoluto, o que era chamado na época, a última presença ou a infinita presença ou a morada da paz suprema, lhe mostrando que você é ao mesmo tempo essas chamas e esse ponto e ao mesmo tempo a tela negra. A questão que vem inevitavelmente. Então se eu vi isso, onde eu estava? Você não estava mais localizado, você estava em deslocalização total da consciência, que faz parte da consciência nua. Resta agora, para aqueles que viveram esses diferentes aspectos da fusão com a consciência nua no seu coração, se aclimatar às novas regras de funcionamento, como eu disse para os terapeutas, e deixar-se desenrolar a vida. Permanecer o mais possível longe dos conflitos, longe das cidades, próximo à natureza e próximo à sua cama e seguir o que diz a ondulação, porque da mesma maneira que na época o comandante lhes havia mencionado a resposta do coração, hoje vocês têm a resposta de sua eternidade, pela ondulação. E esta ondulação da consciência nua tem todas as respostas, mesmo que, no momento, isso não lhes pareça presente ou confuso, porque é o lugar onde vocês são ao mesmo tempo tudo e nada, é mais uma localização onde tudo é conhecido, e tudo é visto no mesmo tempo e no mesmo espaço, o conjunto de suas vidas passadas, o conjunto da ilusão desse mundo, o conjunto das ilusões, o conjunto dos arcontes, o conjunto das dimensões. Isso é o verdadeiro conhecimento. Vocês reencontram quem vocês são e o que vocês são, é claro, acelera o processo de desaparecimento do efêmero, ou magnifica mesmo, pela paz, pela evidência, pela alegria. Eu agradeço seu testemunho. Eu queria acrescentar alguma coisa. Eu pensei nesse momento que eu acolhia todos os seres da criação, o criado e o incriado, e eu chorei lágrimas de amor. Mas isso é o amor e a verdade. Quando tudo é um e nós lhes temos dito que em seu coração está tudo, você o vive agora e o coração de cada um é suficientemente vasto para acolher o conjunto do criado, como você disse, do incriado e o conjunto das dimensões. É efetivamente, como eu disse quando das duas primeiras intervenções, o juramento e a promessa, que é vivido, é exatamente isso. Todo o caminhar que vocês têm talvez seguido, comigo ou com outros, levaram vocês até aí. Vocês deram o último passo, aquele que permite ao espírito de se regenerar, na verdade. É bem mais que o Pentecostes e a Ascensão reunidos em sua tradição. E isso resulta diretamente da ressurreição. Silêncio. Quem quer se exprimir? É hora da pausa. Então, não se expressem mais. Bidi lhes diz até breve para continuar. Tradução do francês. Mariana Angelotti. Les Transformations, 9 de abril de 2018.